Hoje nós vamos conversar sobre o câncer de ovário. Ele é considerado o segundo tipo mais frequente entre os tumores ginecológicos. O primeiro é o câncer de colo do útero. O de ovário, então, não é o mais frequente, mas ele é o mais letal. Ele é o responsável pelo maior número de mortes entre os tumores do aparelho reprodutor. E por isso a sua importância e por isso que a gente tem que falar muito sobre esse tipo de câncer. A gente não sabe qual é o agente causador do câncer de ovário, mas existem alguns fatores de risco que aumentam as chances de ter a doença. A idade, após os 50 anos, obesidade, não ter filhos ou ter o primeiro filho após os 35 anos, um antecedente pessoal de câncer de mama, antecedente familiar, de ter na família alguém com câncer de mama, ovário ou colo retal, e também a mutação no gene BRCA1 e 2, se a paciente herdar essa mutação, ela aumenta sobremaneira as chances de ter um câncer de ovário. Agora, uma coisa muito importante, né, Viviane, desse tipo de câncer de ovário é que ele é diagnosticado geralmente em fases muito avançadas da doença. A maioria das pacientes, 7 ou 8 em cada 10, já chegam com a doença em estágio avançado. E isso porque a gente não tem um método de rastreamento. Agora, igual no Papa Nicolau, você faz o exame preventivo para detectar antes ou bem precoce o câncer de colo do útero. Mamografia para detectar pequenas lesões de câncer de mama, mas para o ovário não foi documentado esse exame de rastreamento. Então a gente tem que estar muito atento e estimular as pacientes a terem atenção ao seu próprio corpo, perceber algum sintoma e logo procurar ajuda com seu ginecologista. Então, aumento do volume abdominal, distensão abdominal, dor pélvica, sintomas gastrointestinais, sangramento vaginal irregular, ela tem que estar atenta para logo buscar ajuda e tentar fazer esse diagnóstico, vamos dizer, numa fase menos avançada. Exatamente. Baseado nisso, a gente já entende que o câncer de ovário, ele tem uma disseminação mais abdominal difusa. Então, o diagnóstico dele, após um exame de imagem suspeito, ele é obrigatoriamente cirúrgico. O diagnóstico vem através das biópsias e também do inventário da cavidade para ver o tamanho dessa doença. Aí a gente já chega no estadiamento. Então a gente vai ter no tratamento cirúrgico o tratamento inicial e o estadiamento. Na sequência, a gente vai fazer a estratégia contra essa neoplasia, que seria o tratamento sistêmico, que inclui terapia-alvo, quimioterapia e pode incluir a hormonioterapia. Também pode usar a radioterapia em alguns casos. A terapia-alvo, ela é basicamente um inibidor da angiogênese que pode ser usado em primeira linha, em segunda linha e aumenta a sobrevida livre de doença. A cura dessa neoplasia, ela é mais difícil justamente pelo tamanho quando ela se apresenta. Então a gente tem 30% de cura estatisticamente, sendo que 70% tem ainda risco de morrer da doença do câncer de ovário, mas tem bons tratamentos ao longo do tempo. Hoje em dia não é mais uma sentença de morte. Como a gente assistiu isso, né? E hoje, com tantas opções terapêuticas que surgiram, aumentou sim a qualidade de vida dela, né, a sobrevida dessas mulheres. E também, para a gente finalizar, a gente podia lembrar de uma forma de prevenção, mas que é oferecida só mais para os pacientes que têm a mutação genética do BRCA1 e 2, que seria retirar as trompas e os ovários, depois que ela tivesse filhos, com o objetivo, já que ela tem esse alto risco, essas pacientes específicas, retira e aí com isso cai o risco de desenvolver a doença. Cai mais de 90%, mas só nos pacientes mutadas geneticamente.